Passo 9. Dimensionamento da junta parafusada sujeita ao caso 2 de solicitação. Fala aí, turma, sucesso total por aí? A gente está no passo 8 do nosso projeto. E como o edital de projeto tem 12 passos previstos, pelo menos nesse primeiro semestre de 2021, eu posso concluir que faltam somente os passos 9, 10, 11 e 12. Daí eu peguei a calculadora aqui, fiz umas contas e a minha estimativa é que nós estamos a 4 passos do fim. Bom demais, né? Então vamos lá, gente, não desanima não. Só que antes de eu começar a aula, eu quero fazer um comentário sobre o passo anterior. Eu fui alertado por uma aluna que gentilmente me chamou a atenção de que eu não havia dado instruções específicas sobre uma maneira de vocês identificarem a massa da tampa superior. Então, rapidamente, deixe-me voltar aqui no slide anterior do passo 8. Olha aí, no meu caso, eu adotei que a espessura das chapas era de 10 milímetros e com isso eu estimei via Inventor, que a massa do redutor era de 76 kg e depois, usando o mesmo Inventor, eu estimei que a massa da tampa superior era de 18 kg. Para aquelas pessoas que eventualmente não têm acesso a um programa de CAD agora na pandemia, vocês podem fazer uma estimativa levando em conta a relação entre os valores que o Inventor me retornou. Olha só como é que isso funcionaria. Vocês podem, por simplificação, adotar uma constante que é calculada pela relação entre a massa estimada da tampa do meu redutor pela massa total do meu redutor. Ou seja, seria uma relação de 18 kg dividido por 76 kg. E isso resultaria numa constante igual a 0,24. Portanto, caso o seu redutor tenha uma massa estimada de 100 kg, por exemplo, você pode, por simplificação, multiplicar esses 100 kg por essa constante. E daí você determinaria que a massa da tampa superior do seu redutor seja de 24 kg. E aí, se você quiser, você pode desenvolver um algoritmo um pouco mais refinado que leve em conta, além do volume do paralelepípedo, a espessura da chapa. Eu digo isso porque se você usar uma espessura de chapa diferente de 10 milímetros, igual eu utilizei, essa relação aproximada que eu propus não está tão acurada. Mas o ideal mesmo é que vocês façam um desenho no programa de CAD e obtenham uma estimativa mais exata. De toda forma, a gente viu que os coeficientes de segurança são para lá de suficientes. Portanto, por maior que seja a inexatidão que exista na sua estimativa, ainda assim a gente estará dentro da margem de segurança. Tá legal? Então agradeço pela dica dessa aluna que gentilmente me alertou. E também, sempre quando vocês participam e me ajudam a identificar pontos de melhoria, é algo muito positivo. E já que eu estou agradecendo, eu aproveito para, de novo, agradecer as pessoas que têm me ajudado a editar os vídeos, porque vocês são verdadeiros anjos. Valeu demais mesmo. E aí eu vou aproveitar para recomendar que nos vídeos, vocês sempre leiam as descrições, porque a equipe do canal AFD faz questão de sempre deixar um resumo da aula preparado nas descrições dos vídeos. Mesmo porque, se houver algum erro que for detectado após o vídeo ter sido publicado, a gente acaba registrando isso na descrição do vídeo. Inclusive, essa dica que a aluna carinhosamente me deu, já foi incorporada à descrição do vídeo da parte 3 do passo 8. Então, vamos lá. A diferença entre o caso 1 e 2 de solicitação é que no caso 2 de solicitação, a força axial resultante não é igual para todos os parafusos da junta. Por isso, a gente tem que encontrar qual é o parafuso mais solicitado e daí calcular qual que é a força axial atuante nele. Só que, turma, os critérios de falha de montagem de operação do caso 2 são idênticos aos do caso 1. Então, nesse passo 9, eu só preciso mostrar para vocês como identificar qual é o parafuso mais solicitado e também como calcular a força Pmax e Pmin nesses parafusos. Só que eu não vou prometer terminar esses cálculos nessa aula, tá, turma? Eu aprendi com meus erros, então eu vou prometer que eu vou terminar o passo 9 em umas 13 aulas, pode ser? Então vamos lá. Tal qual eu havia comentado com vocês, eu estou às vezes propositadamente usando aplicações não necessariamente tão comuns para proporcionar a chance de vocês usarem os modelos de cálculo que a gente aprendeu nas disciplinas de elementos de máquinas 1 e elementos de máquinas 2. Então, para ilustrar o caso 2 de solicitação aqui no passo 9 do nosso projeto, eu vou propor essa aplicação que está mostrada no slide. A gente vai supor que nós tenhamos que associar duas vigas de perfil I através dessa junta parafusada. E só para que a gente tenha uma referência, eu denominei as vigas de sustentação através dos algarismos romanos 1 e 2. E claro, eu também chamei a junta parafusada de junta C para que vocês possam especificá-la no seu memorial de cálculo. Daí eu vou te mostrar onde essas vigas número 1 e número 2 serão utilizadas e aplicadas no nosso projeto. Olha aí essa ilustração. Eu sei que até agora o redutor estava fixado em duas vigas de perfil I, só que estavam dispostas paralelamente. Agora, no passo 9, eu vou propor que vocês avaliem uma mudança, Na verdade, aqui no passo 9, eu vou pedir que vocês avaliem uma concepção de fixação do redutor em vigas diferente dessa ilustração que está mostrada aí.
Eu vou explicar. Eu gostaria que vocês investigassem a alternativa da gente fixar o redutor em apenas uma viga de sustentação. Essa viga única seria a viga número 2 que eu mostrei no slide passado. E daí, essa viga número 2 estaria acoplada com uma outra viga, denominada de viga número 1, através de parafusos. E aí, turma, durante essa avaliação da alternativa, ou seja, da mudança de concepção, eu gostaria que vocês especificassem os parafusos da junta C. E é claro, né, turma, devido à posição que essa ilustração original foi feita, a viga número 1 não aparece nesse slide. E só para referência de vocês podem considerar, por favor, que a viga número 1 será engastada nas paredes laterais da organização, na qual o elevador de carga será instalado. Então, nesse slide, você tem uma visão simplificada do esquema de sustentação que eu quero propor. A viga 1 vai ser fixada na parede da organização. Daí, na extremidade da direita da viga 1, a gente vai acoplar, através de parafusos, a viga 2. E daí, no fim, ou seja, na extremidade da direita da viga 2, nós vamos instalar o redutor. Agora, eu quero chamar a atenção de vocês que esse desenho aqui desse slide é meramente ilustrativo, tá? Por favor, não levem em consideração as proporções entre as vigas e o redutor que estão mostradas nessa foto. Então, turma, eu vou convidar vocês para fazer uma reflexão. Vocês concordam comigo que, devido ao peso do redutor e também devido ao peso próprio da viga número 2, a junta parafusada C estará sujeita ao caso 2 de solicitação? Eu posso afirmar isso porque as solicitações externas e internas farão com que a viga 2 tenha uma tendência de separação da viga 1 que causará carga axial assimétrica nos parafusos. Nesse slide eu mostro, de maneira bem didática, e também exagerada, qual seria essa tendência de separação das superfícies. Notem, por favor, que aqui, de forma exagerada, eu mostro o rebaixamento dessa viga número 2 do redutor, que está marcado em cor azul. Inclusive, será coincidência essa predisposição, essa propensão dos elementos de cor azul sofrer com algum tipo de rebaixamento? Mas que coisa, hein? Até que no curso de projeto essa tendência é confirmada. Tá me parecendo até uma disposição natural, sabe? É como se fosse uma inclinação, uma vocação para queda. Tem que tomar cuidado. Ô, gente, é por isso que no estádio do galão da massa, todos os elementos serão preto e branco. Obviamente, vocês já ouviram falar que esse é um projeto de engenharia que fará corar de vergonha os empreendimentos anteriores. Inclusive, durante a concepção do estádio, as pessoas responsáveis pelo projeto trataram de usar uns sistemas mais modernos de fixação. Sabe por quê? É porque o receio delas era de que o estádio pudesse decolar, sabe? E é por isso que quando os projetos são feitos, o histórico tem que ser levado em conta. No caso do Galo Doido, é isso que motivou essa consternação inicial, porque o time só sobe, turma. Agora, dependendo do time que resolver construir um estádio, devido ao histórico e também à tendência futura, aí a sugestão vai ser construir um poço. E isso a gente chama de adequação técnica do empreendimento, tá? O empreendimento tem que se adaptar à clientela. Lembre-se disso, por favor. E aí, turma, por falar em exemplo de projeto, de pujança, de vitória, de conquista, eu vou dar um exemplo que já é referência na literatura técnica estrutural mundial. Então eu vou entrar aqui rapidinho no site que mostra a construção do estádio do Galo. Olha só, como sempre aqui consultando o Moodle, mas vamos fazer uma visitinha aqui ao site do clube. Então basta que eu clique aqui ir para o site e aí eu clico aqui nesse ícone Arena MRV. Esse site está em constante mudança, então dependendo de quando vocês forem visitá-lo, ele pode estar mais bonito ainda. E foi desse exemplo colossal de exuberância e de vigor que eu me inspirei para propor o exemplo do projeto. Então basta você clicar aqui em ir para o site que você será imediatamente teletransportado para uma dimensão superior. Olha só que exemplo, turma, de primazia e excelência, tá? Daí vocês podem explorar com mais calma e admirarem a opulência da venustidade, da harmonia e da imponência dessa estrutura. Então, se vocês forem descendo, quando vocês chegarem aqui nessa região de galeria, basta que vocês cliquem para que vocês tenham acesso a um conjunto sublime de proporção e de simetria. Olha só, eu vou clicar na primeira foto e nessa primeira foto vocês percebem o uso de um equipamento de levantamento de carga de alta capacidade. Eu digo isso porque essa bandeira aí é pesada demais, então tem que ser um guindaste forte e vingador. Nessa segunda foto vocês veem a elevação de um componente estrutural da arena. Agora, nessa terceira foto aí, vocês têm um panorama geral do galinheiro de obras, ou quer dizer, do canteiro de obras. Daí vocês veem uma grua que foi instalada para auxiliar na movimentação e na instalação dos troféus do clube. Porque, inclusive, o projeto já prevê que essa grua seja permanente porque ela foi projetada para um serviço intensivo. Nessa quarta foto, a gente vê uma viga estrutural que me parece ser do perfil I,
Vocês conseguem perceber que essa viga tem uns reforços aqui na alma. Agora, aqui na extremidade superior, vocês devem perceber que essa viga foi unida com uma outra viga, mas eu acredito que é através de solda e não de parafusos. A gente faria união através de parafusos no caso de haver uma necessidade de desmontagem. Daí nessa quinta foto vocês conseguem perceber o operador que está admirando a beleza do estádio. Na sexta foto vocês veem outras vigas estruturais que já estão instaladas. E na sétima foto também. Daí eu recomendo que vocês possam ver outras fotos, para que vocês possam apreciar outros exemplos de referência, usados na engenharia estrutural mundial. E aí, turma, falando sério, foi ao admirar essas fotos da construção do estádio do Galo Doido, que eu tive a inspiração para que eu pudesse criar essa aplicação do passo 9 do nosso projeto. Então eu infelizmente vou interromper essa sessão de fotos aqui, senão eu corro o risco de ganhar o prêmio Pulitzer ou, quiçá, um Oscar por esse curta-metragem que eu acabei de produzir. Vamos voltar lá para o PowerPoint. Então, eu peguei aqui emprestadas as vigas lá da Arena MRV para servir de exemplo para a nossa aula. Agora, como as vigas estão nas cores branco e preto, a gente sabe que é segurança total. Só que no nosso caso, eu vou soldar uma chapa na viga clara, outra chapa na viga escura, e daí eu vou parafusar essas duas chapas. E turma, eu me esqueci de comentar com vocês anteriormente, que as soldas estão representadas pela cor laranja que aparecem nesse desenho e nos outros também. Olha só, essa aqui é uma vista da seção transversal da viga número 1. Nessa vista, a gente observa claramente o cordão de solda que une a chapa que está na extremidade da viga 1. Se lembrem, por favor, que é essa chapa que permite que sejam usados 4 parafusos para unir a viga número 1 com a chapa que está soldada na viga número 2. E aí, turma, só para ficar mais fácil da gente referenciar os parafusos, eu vou denominá-los como sendo os parafusos C1, C2, C3 e C4. Agora, utilizando o nosso vasto conhecimento de elementos de máquinas 1, mais precisamente do assunto parafusos de fixação, a gente consegue perceber que, em decorrência da tendência da eventual separação das chapas, a gente sabe que os parafusos C1 e C2 serão mais solicitados do que os parafusos C3 e C4. Então, é nessa parte da aula que entra em ação a missão Boquinha de Jacaré. Porque vai ser através da aplicação da missão Boquinha de Jacaré que a gente vai calcular a força resultante nos parafusos C1 e C2. E aí, se vocês se recordarem dos nossos critérios de falha, essa vai ser a força Pmax que a gente vai utilizar nos critérios de montagem e operação do caso 2 de solicitação. Ô, turma, lembre-se, por favor, que não é meu objetivo nessa aula explicar a teoria de novo. Mas, durante as aulas de elementos de máquinas 1, eu comentei com vocês que existem duas hipóteses modeladoras para a missão Boquinha de Jacaré. Obviamente, são dois modelos de cálculo que tentam representar o comportamento das juntas quando em operação com carga axial assimétrica. Daí, turma, a primeira hipótese deve ser utilizada se for possível considerar que as superfícies a serem unidas sejam rígidas em relação aos parafusos. Daí, a segunda hipótese de modelamento serve para os casos nos quais as superfícies não possam ser consideradas rígidas em relação aos parafusos. Por isso, gente, durante as aulas de parafusos de fixação, eu apresentei dois modelos de cálculo parametrizados. São esses dois aqui, ó. Esse é o modelo de cálculo parametrizado para o caso no qual as chapas são consideradas rígidas em relação aos parafusos. E lembre-se, por favor, que nesse tipo de situação, o ponto genérico J é o centro instantâneo de rotação da tendência do eventual movimento de separação das superfícies. Agora, nesse slide eu mostro para vocês o outro modelo de cálculo parametrizado. Esse modelo aqui vai ser utilizado para o caso no qual as chapas não são consideradas rígidas em relação aos parafusos. Então, nesse tipo de aplicação aqui, o ponto genérico W é que agiria como centro instantâneo de rotação da tendência de um eventual movimento de separação das superfícies. Então, turma, eu acho que o mais razoável para modelar o comportamento do nosso modelo real é que seja adotada a hipótese de que as chapas sejam consideradas rígidas em relação aos parafusos, ou seja, a situação demonstrada no slide anterior. Porque eu não consigo imaginar vigas de aço laminado que possam se comportar numa eventual separação das chapas, tal qual o modelo que está apresentado aqui nesse slide. Mas fiquem tranquilas e tranquilos que na próxima aula, eu vou tecer mais comentários a respeito disso. Eu só quero chamar a atenção de vocês que foi exatamente essa hipótese de chapas rígidas em relação aos parafusos que foi utilizada para resolver esse exercício que consta numa das videoaulas do curso de parafusos de fixação que vocês tiveram em Elementos de Máquinas 1. Caso vocês tenham interesse, procurem por favor essa aula específica lá na playlist de Elementos de Máquinas 1. Porque, turma, nessa videoaula eu mostro detalhadamente para vocês o processo de determinação da força resultante Pmax nos parafusos da região superior
dessas duas superfícies que estão fixadas. Agora, para completar, na lista de exercícios de parafuso de fixação, o exercício como um todo está integralmente resolvido. Eu digo como um todo porque na videoaula eu só fiz a determinação da força resultante nos parafusos mais solicitados, tá legal? E aí, esse é o resultado do cálculo da força Pmax desse exemplo do exercício que foi proposto no slide passado. E se vocês pensarem bem, gente, esse exercício é muito parecido com o nosso caso de aplicação, com a diferença que, ao invés de termos 8 parafusos unindo as superfícies como nesse exercício, no nosso projeto nós teremos 4 parafusos unindo as vigas 1 e 2. Agora, deixa eu fazer um outro comentário em relação ao exercício do curso de Elementos de Máquinas 1, porque no exercício, os esforços externos e as dimensões da viga eram fornecidas no enunciado. Aqui no projeto, para a gente calcular o Pmax, a gente tem que levar em conta o peso máximo e mínimo do redutor, mas também nós vamos levar em conta o peso da viga número 2. Uma outra diferença é que no meu projeto, nós também vamos adotar algumas dimensões, como aquela distância entre a junta C e o CG do nosso redutor. Um outro aspecto interessante é que eu também vou recomendar que vocês utilizem uma tabela de perfis padronizados reais para que vocês possam conhecer as dimensões da viga. Ô, gente, vocês têm total liberdade para escolherem um catálogo de fabricante ou até mesmo uma tabela de algum outro livro. Mas eu vou utilizar como referência o livro de mecânica dos materiais do Beer, Johnston, DeWolf e Mazurek. É uma mancada, porque normalmente a gente só fala o nome dos 2 primeiros autores, não é verdade? Justamente porque eles, reconhecidamente, são os pioneiros. Só que a gente tem que lembrar dos outros autores, que também vieram e com certeza ajudaram muito. Turma, essa é a tabela de onde eu vou tirar as dimensões reais das vigas estruturais de perfil I que eu vou utilizar no meu projeto. E eu sei que a tabela está um pouco pequena, então por isso eu vou rapidamente apresentar essa tabela nos 2 slides subsequentes, porque meu objetivo é facilitar a consulta de vocês. Olha aí, esse é o apêndice C do livro e essa tabela está apresentada na página 770. Nesse slide eu mostro para vocês a primeira parte da tabela. Então, nessa parte da tabela, vocês conseguem consultar as dimensões dos perfis I de aço laminado, das designações I610 e também da designação I510. Agora, nesse segundo slide, eu mostro para vocês o trecho restante da tabela. Nessa tabela, vocês conseguem consultar as dimensões dos perfis I, de aço laminado, das designações I460 até a designação I75. Observem, por favor, que aqui na porção inferior da tabela, os autores explicam como interpretar a designação que está apresentada na primeira coluna da tabela. E aí, como a letra está pequena, eu vou reproduzir esse texto em voz alta. Diz o seguinte: um perfil I é designado pela letra I, seguida pela altura nominal em milímetros e a massa em quilogramas por metro. Então, turma, a designação I75 por 11,2 significa que se trata de um perfil I de altura nominal 75 milímetros e que tem uma massa de 11,2 quilogramas por metro. E é importante novamente ressaltar que esse livro é maravilhoso e ele é referência mundial no estudo da mecânica dos materiais. Inclusive, gente, pode até parecer brincadeira, mas os autores me ligaram outro dia para parabenizar pelo sucesso do canal AFD. Eles foram muito gentis comigo, eu preciso reconhecer isso. Inclusive, eles até me convidaram para ser autor da próxima edição do livro, hein? Só que eu achei melhor não, porque eu tô com os projetos do canal AFD com a NASA, então tá meio corrido para mim. Olha só, eles até mandaram a versão da capa que eles pretendem usar na próxima versão do livro. Olha a capa aí, É inegável que é uma capa de extremo bom gosto. E também eu preciso declarar que eu declinei do convite porque eu tenho que terminar de gravar as aulas do curso de projeto o quanto antes. Quem sabe no ano que vem eu faço parte do livro, Porque eu espero, que não faltarão oportunidades. Então, eu vou interromper a gravação dessa videoaula por aqui e na próxima aula eu prometo de forma bem prometida que será cumprida que eu vou terminar os cálculos do passo 9 do nosso projeto. Enquanto isso, você pode ficar admirando a capa da 6ª edição porque tá uma primazia mesmo, hein? Que é isso, senhor?